A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado na Bradesco Esportes FM, 91.1 no Rio e 94.1 em São Paulo. Estamos começando agora mais uma edição de O Negócio é Esporte. E você também pode ouvir o nosso programa acessando o portal da Band, www.band.com.br, e clicando no link das rádios e na Bradesco Esportes FM. E ao meu lado, aqui na apresentação do programa, como todas as semanas, também o jornalista Alexandre Caralta. Boa noite, Caralta. Boa noite, Sérgio. Boa noite, ouvintes. No Negócio Esporte de hoje, a gente vai falar de inteligência de mercado. Um conceito que passa a ser aplicado com mais força no campo esportivo. Você sabe como se mede a inteligência de mercado, Sérgio? Olha, Caralta e ouvintes, eu diria que essa inteligência, significa a capacidade de um negócio conhecer melhor o seu público, então, para satisfazê-lo, Na teoria é lindo, Caralta? Pois é, a gente sabe que na prática, embora tenha havido avanços, o mercado esportivo brasileiro ainda corre atrás de um melhor atendimento ao consumidor. Mas à medida que as gestões de clubes e entidades esportivas se tornam profissionais, essas ferramentas de marketing abrem o caminho para produtos e serviços mais avançados, à altura de marcas, como a gente já falou aqui algumas vezes, marcas como Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians. E justamente falando no Corinthians, Caralta, o clube contratou recentemente uma empresa, a Hello Research, para gerenciar as pesquisas de consumo e torná-lo, digamos, mais inteligente para o mercado. E quem vai explicar melhor então essa tática é o nosso convidado de hoje, o diretor executivo da Hello Research, Davi Bertoncello. Mas antes, vamos a um rápido giro sobre as novidades dos negócios esportivos. Golaços da semana. Os negócios no mundo esportivo. Marcelo Argrives deixa a Ambev para vestir a camisa da gestão de marketing do novo Maracanã. Formado em comunicação pela PUC-Rio e em direito por Harvard, Marcelo foi campeão infanto-juvenil mundial de vôlei em 98 na Rússia. Na Ambev, coordenou projetos como voltado ao sócio-torcedor. O Sporting Clube de Portugal resolveu acabar com as camisas 12 de todas as modalidades. Agora está oficializado o 12º jogador, é o sócio. Com a nova campanha, o clube vai escolher a cada jogo um associado para desfrutar de benefícios, como participar do aquecimento da equipe, tirar fotos com os jogadores e até ser recebido pelo presidente no gramado. E já que vamos falar hoje no programa do conceito de inteligência de mercado aplicado ao Corinthians, mais uma do Timão. Febre entre os praticantes de esportes radicais, a GoPro resolveu investir na maior paixão dos brasileiros, o futebol. A empresa americana fechou uma parceria com o Corinthians. O objetivo é mostrar cenas exclusivas dos bastidores do clube. Os executivos acham que a exibição dos treinos em ângulos incomuns vai melhorar a imagem do segundo time mais popular do país. Campeão da última temporada da NBA, o Miami Heat conquista também o mundo virtual. Um vídeo da equipe americana ocupa a 5ª colocação entre os compartilhados no Instagram. A performance foi identificada num levantamento feita pela Unruly dos 1000 vídeos mais populares da plataforma em setembro. Mostrando a força do basquete nas redes sociais, a NBA aparece na 2ª posição da lista, atrás só dos vídeos da MTV. A Coca-Cola mostrou por que faz parte do time de patrocinadores oficiais da Copa do Mundo. Segundo pesquisa da americana IEG, a marca é a mais ativa no futebol, seja como patrocinadora de uma equipe, atleta ou competição. Dona de 20% das propriedades associadas ao futebol, a Coca ocupa o topo desse ranking, seguida pela Adidas, com 17%, e da Nike, com 15%. Formado em Publicidade e Propaganda pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, Davi Bertoncello é o diretor da Hello Research, agência de pesquisa e inteligência de mercado. Premiado em festivais de publicidade nacionais e internacionais, como o Cannes Lyon, Davi já trabalhou nas agências W. McCann, Ogilvy e Click.
Davi, boa noite, é um prazer receber você aqui no Negócio Esporte. Muito obrigado pela sua presença, uma boa noite. Boa noite a você, Sérgio, boa noite, Caralta, e boa noite, ouvinte. Olha, Davi, boa noite. O Corinthians acaba de fechar uma parceria com vocês, né, para gerenciamento de inteligência de mercado, pesquisas e tal. Então, antes de mais nada, explica pra gente esse conceito, né, de inteligência de mercado e como é que ele é aplicado no campo esportivo. O nosso contrato com o Corinthians está baseado em ajudá-los nas 4 principais frentes do marketing deles de hoje, né? O sócio-torcedor, o programa do sócio-torcedor. Então, a gente está falando em conseguir entender, fazer pesquisas, entender quem são esses torcedores, para transformar a experiência deles com o clube em algo ainda mais bacana. Realmente conseguir modelar, fazer produtos. O mais legal de trabalhar com um time de futebol é que, além do tangível, né, além meramente de vender, por exemplo, uma camisa do Corinthians a um preço justo, a gente tem possibilidades tremendas, como imagina um sócio-torcedor, aquele torcedor que se dispõe a pagar, né, a contribuir com o time de uma maneira muito, muito próxima, ter a oportunidade de, por exemplo, jantar com o Tite, né? E a gente está falando disso nesse caso, né? Então, assim, essa primeira frente é entendimento de benefícios para o sócio-torcedor, conseguir, na verdade, criar melhores produtos ou produtos que os torcedores gostem mais, né? Modelar tudo isso. Mas é claro que isso é só uma das frentes que temos junto ao time. A gente atua também na questão da nova arena, né, dos entendimentos do potencial de geração de receita em relação à nova arena, também em relação a licenciamento, produtos licenciados e, na verdade, aqui nos produtos licenciados é aquela coisa também do céu ser o limite, né? Imagina que a gente sabe que camisa representa boa parte das vendas, que existe a questão dos souvenirs, mas existem tantos exemplos lá fora a serem seguidos, porque o que a gente consegue é monetizar uma série de outras questões, né? Nessa parceria, que para a gente também é recente, é um aprendizado quase que diário. A gente sabe que um torcedor ele tem uma característica singular que vai muito além de um consumidor comum, né? Não é porque, por exemplo, o time dele perdeu ou ele não gostou de algum produto em específico que amanhã ele vai estar torcendo para outro time, né? Ele é muito fiel à marca, não é isso? Exatamente. Fidelidade maior que essa não existe. Você tem uma marca de peso, uma marca mundial. Aqui a gente fala com dados de pesquisa em mais ou menos 30 milhões de torcedores que são absolutamente fiéis. Na verdade, assim, quando você, então, para a gente resumir, quando você fala de inteligência, então, e pesquisa de mercado e inteligência, nada mais é do que você pegar o produto, que no caso aí é o Corinthians, e olhar para ele e ver, olha, como é que a gente pode aproveitar comercialmente essa marca, esse produto em todas as suas nuances, né? Exatamente. O ponto principal não está em... Eu não faço, olha, vamos fazer o Corinthians simplesmente ganhar mais dinheiro. Uma pesquisa bem feita, ou um trabalho de entendimento bem feito, faz com que o Corinthians seja uma opção de entretenimento melhor. E por conta disso ganhe mais dinheiro. A geração de receita, ela é posterior ao entendimento do melhor produto. Então eu modelo produtos, eu faço o Corinthians ficar ainda mais atrativo como opção de entretenimento. Porque, agora, em última instância, alguém que vai a um jogo, foi a um jogo ao invés de, por exemplo, ir ao cinema. Alguém que decide, num domingo, ficar sentado na frente da TV assistindo a um jogo, ela fez isso quando ela tinha N outras opções de entretenimento. Agora, Davi, aproveitando, a gente entende essa importância, até o que falta muito no mercado brasileiro
do esporte brasileiro de trabalhar de forma mais eficiente a marca que os clubes possuem. E o Corinthians, sobretudo depois dessa volta à primeira divisão, né, e a ascensão que culminou com o título mundial no ano passado, tem se tornado referência, né, pelo menos no Brasil, em termos de marketing, em especial aí nos esforços para a internacionalização da marca. Como é que a inteligência de mercado contribui para isso? Olha, primeiro, um entendimento muito vertical, né, do que é a marca Corinthians hoje. O que a gente precisa saber é, por exemplo, os territórios da marca. Ninguém duvida que os territórios de marca, por exemplo, de Corinthians e São Paulo, sejam muito diferentes, né? O marketing do Corinthians caminha de uma maneira a fazer com que o seu torcedor vivencie o clube. É basicamente uma jornada, né? Então, assim, cada clube trabalha a sua marca de uma maneira diferente, tal qual o mercado em geral, né? Então, cada uma delas tem o seu posicionamento. Então, a primeira grande métrica é achar o posicionamento do time e começar a criar projetos, né, que rondem essa postura que a marca já tem. E hoje em dia é somado a isso o fato de que o próprio consumidor determina muito do que é a marca, né? A gente vê muitos casos de produtos que não dão certo, muito embora possa ter havido todos os cuidados de marca, quando você não escuta, né, o seu consumidor, ou nesse caso o seu fã, o seu torcedor, você corre esse risco. Então, a gestão de marca, ela passa muito pelo entendimento desse território. Você, na realidade, Davi, está dizendo que a boa parte da inteligência, né, ela é voltada para mapear melhor os comportamentos de consumo, o perfil do consumidor, o alinhamento que ele tem com a marca, né, para que possam ser desenvolvidas ações mais ajustadas a esses perfis, de maneira a ter um rendimento melhor, a torná-lo ainda mais fã, para usar uma expressão que tornou característica, mais louca do Corinthians, mais louca pelo seu time, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Você falou que tem 4 frentes principais de trabalho, que eu acredito que esse tipo de trabalho não sejam só restritas ao Corinthians, né? Uma delas se refere ao estádio, que no caso é da Arena Corinthians, né, e tal. O outro ao programa sócio-torcedor. E uma outra frente relacionada a licenciamento. E nesse ponto eu queria que você falasse um pouquinho que tipos de ações, né, estão sendo pensadas para explorar melhor aquilo que os especialistas na área de marketing apontam como uma das deficiências, né, da gestão esportiva no Brasil, que é a exploração dos produtos licenciados. Primeiro, o grande entendimento a ser feito é justamente posicionar portfólio, tá? Direcionamento de portfólio. E eu estou falando desde das coisas mais simples. A camisa, eu já sei, já é algo que o clube já vende, já faz. Recentemente a gente teve uma grande corrida pelos clubes para lançarem as suas terceiras camisas, né, por entender que essa seria uma importante fonte de renda, mas aqui a gente ainda, no Brasil ainda se utiliza isso de uma maneira muito sutil. Isso vai muito além. Eu estou querendo dizer que os times têm que entender se ele vai lançar um copo, um chocolate, até aí que chega, né? E os times hoje, eles fazem esse trabalho, mas de uma maneira muito, muito, muito tímida ainda no Brasil. A gente tem bons exemplos a seguir, né, de clubes, principalmente da Europa, obviamente, que já fazem, que trabalham isso de uma maneira muito, muito mais centrada. Mas a gente não precisa nem ir tão longe, né? Todo mundo que já visitou Buenos Aires, não tem como você pisar em Buenos Aires sem visitar ao menos o estádio do Boca, né? É leviano pensar que isso aconteceu ao acaso, né? Gente, a gente está falando de anos de trabalho, de acompanhamento, para que grande parte dos turistas
que pisa em Buenos Aires acaba indo a um estádio de futebol, né? Então, assim, tudo isso deve ser estruturado, tá? Tudo isso deve ser pensado. E, claro, obviamente, é um trabalho bastante intenso e a longo prazo, né? No Negócio Esporte dessa semana, estamos conversando com o diretor executivo da Hello Research, Davi Bertoncello. A Hello Research, que é uma empresa especializada em pesquisa de mercado e inteligência. Davi, você está falando, deu exemplo aí do Boca, né? E a gente está falando basicamente do futebol. É claro que o futebol, pelo volume de negócio que gera, é realmente a joia da coroa, chama mais atenção. Mas você acredita que a associação entre a inteligência de mercado e o esporte tende a se estender a outras modalidades aqui no Brasil também? Claro, e digo mais, não só a outras modalidades, como também, inclusive, a grandes instituições, grandes empresas. O esporte deve ser tratado com esse novo olhar, né? É claro que o futebol é a grande paixão do brasileiro. A gente tem pesquisas que indicam isso, mas assim, isso funciona, em última instância, para todos os outros esportes. A gente mesmo aqui na Hello tem uma pesquisa recente que fala bastante sobre Copa do Mundo e esportes, e me chamou, teve um dado bastante curioso, né? Futebol, obviamente, lidera a preferência nacional, e masculina, principalmente, com alguma folga, mas no segundo lugar a gente tem um empate técnico, saindo até um pouco de futebol, né, entre vôlei, Fórmula 1 e MMA, né? O curioso foi entender o potencial desse tal de MMA, né? O que era MMA há 2, 3, 4 anos atrás, e hoje ele já está ali na segunda posição, e com um potencial de crescimento avassalador. É interessante que são esportes que podem ser praticados de forma diferente, quer dizer, nem todo mundo, o que eu quero dizer é o seguinte, nem todo mundo ou pouquíssimos podem participar da Fórmula 1 e até mesmo do MMA, mas podem torcer por todos esses esportes, né? Diferentemente do futebol, né? Ou como acontece nos Estados Unidos, em que os 3 principais esportes, né? Praticados ou apreciados nos Estados Unidos, né? O futebol americano, o basquete e o beisebol podem ser praticados por qualquer um, né? Claro, era nesse ponto, inclusive, que eu iria chegar, né? Que é a democratização do esporte. A gente, por uma condição, inclusive social, né? E histórica, acabou colocando o futebol num pedestal, né? Só que existe sim é vantajoso para todo mundo que exista essas outras categorias fortes, né? E digo inclusive mais, entrando no aspecto social, esporte mais equacionado e democrático faz com que a gente, que todos os incentivos para isso cresçam, né? E o que seria melhor para a profissionalização do esporte em si. Ô Davi, com base nessas pesquisas, né, nessas análises que vocês fazem regularmente, né, onde é que você diria que falta mais, digamos, inteligência no mercado esportivo brasileiro, em particular aos clubes de futebol ou ao futebol? Na verdade, a gente sabe, inclusive, por a questão do investimento, né? A parceria entre Hello e Corinthians foi uma parceria absolutamente inédita no mercado nacional. O que a gente está falando é que falta virar essência. Talvez tenha um segundo problema para isso acontecer, que seja a própria gestão do clube. Como a gestão do clube é pontual, às vezes, eu estou falando aí dos mandatos, né? O que se deve imaginar é que desatrelar o fato de cada presidência poder entrar e mudar tudo. De maneira genérica, os clubes devem, para se entender como negócio, saber que todos esses trabalhos são trabalhos a longo prazo. Pois então você então diria não adianta você tentar mudar a cada 2 ou 3 anos
um trabalho que vem dando certo. E a gente sabe que essa questão da política atrelado ao negócio, muitas vezes é o próprio problema, né? Perfeito, quer dizer, então você diria que grande parte da inteligência deve ser aplicada, né, à separação entre política e ranços, né, amadores, resquícios amadores que a gente ainda observa, né, em clubes de futebol, na elite do futebol brasileiro, da gestão efetivamente profissional, né? Porque a gente repara que há um descompasso entre o discurso de profissionalização e práticas efetivamente profissionais, né, Davi? Sim, eu encontrei, e falo abertamente, uma profissionalização extrema, que a questão política ela deve sempre ser analisada como uma outra questão, porque você não consegue fazer um bom trabalho nesse contexto de competição empresarial, correndo o risco de mudar tudo a cada 2 ou 3 anos, tá? Então, claro, sim, você tem... é um problema. Quando a gente vai e pensa no benchmark do esporte americano, onde grande, né, se não 100%, a totalidade dos clubes, mas normalmente você tem lá um presidente que é um representante do próprio clube, que sabe que consegue fazer gestões a longo prazo. Isso o Brasil, né, e os times brasileiros têm que encontrar a sua forma de conseguir desvincular política a marketing, a inteligência e todos esses outros pontos da cadeia que nada mais são do que eles devem encarar isso como um potencial gerador de receita e desatrelar isso da política. Olha, a gente Negócio Esporte de hoje, a gente conversa com Davi Bertoncello, sócio-diretor da Hello Research, sobre inteligência de mercado. A gente está conversando aqui muito e depois do nosso primeiro intervalo, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, ele vai apontar alguns caminhos para a gente resolver, por exemplo, apesar do avanço já observado em algumas gestões, mas para a gente resolver alguns problemas crônicos como a venda de ingressos, né? Então a gente faz um rápido intervalo, volta já já. Um pit stop. O negócio é esporte, volta já. Na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte. Com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui na Bradesco Esportes FM, 91.1 Rio, 94.1 São Paulo, com o Negócio Esporte. Eu lembro que você pode ouvir essa entrevista novamente acessando também a nossa página na internet. O endereço é o www.onegocioesporte.com.br. O negócio é esporte, com 2 es.com.br. Pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda nos seguir pelo Twitter no endereço @onegocioesporte, @onegocioesporte. Essa semana estamos conversando aqui no Negócio Esporte com o diretor executivo da Hello Research, Davi Bertoncello. A Hello Research, que é uma empresa especializada em pesquisa de mercado e inteligência. A gente já vai voltar com o bate-papo com o Davi, mas antes vamos a um giro pela nossa agenda dos esportes, dos negócios esportivos esta semana. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. O repórter da Rádio Bandeirantes, Alexandre Pretzel, lança em parceria com o Instituto de Pós-Graduação um curso de jornalismo esportivo. Os alunos vão aprender, entre outros pontos, gestão de carreira, marketing esportivo e as estratégias para as redes sociais. As aulas começam no próximo dia 29 na sede do Instituto, em São Paulo. O vice-presidente de Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola, Marcos Simões, vai participar de uma palestra sobre grandes eventos esportivos na próxima sexta-feira, às 9 da manhã, na PUC-Rio. Próximo de garantir uma vaga na Libertadores do próximo ano, o Botafogo está bombando também no mercado literário. O livro 1962, O Ano Mané, de Maurício Neves de Jesus, que relembra a Garrincha, será lançado na próxima segunda-feira, às 7 da noite, no Café Lamas, na Zona Sul do Rio. Outra novidade em preto e branco é o livro O Maior Botafogo de Todos os Tempos, escrito pelo botafoguense Roberto Porto.
O lançamento está marcado para o dia 12 de novembro, também às 7 da noite, no Bar da Eva, no Grajaú, zona norte do Rio, o novo ponte dos boleiros cariocas. O nosso convidado desta semana aqui no Negócio é Esporte é o diretor executivo da Hello Research, Davi Bertoncello. A Hello Research, que é uma empresa especializada em inteligência de mercado e que acaba de fechar uma parceria com o Corinthians. Davi, para a gente retomar esse nosso bate-papo, uma das críticas recorrentes aí à gestão esportiva, né, de modo geral, em relação ao marketing, é a baixa diversificação de receitas, né, que ainda é muito concentrada em ações como, por exemplo, patrocínio da camisa, né? Como que a gente pode tornar essas ações mais inteligentes, menos dependentes de poucas fontes de receitas? Diversificar. O papel do clube hoje, do clube profissional, é ter o entendimento de conseguir fazer do seu produto, né, algo sempre maior. O que dá para ser feito é seguir os modelos de gestão que a gente já vê dando certo lá fora e conseguir entender que, inclusive, um passeio que existem pessoas interessadas em dar uma volta dentro do nosso caso, né, da nova Arena Corinthians. Quer dizer, buscar mais experiências, né? Buscar usar o marketing também como um instrumento para propiciar experiências, né, ao consumidor e não trabalhar só aquela questão da visibilidade da marca no uniforme, por exemplo, né? Davi, queria retomar aquela pergunta que a gente tinha feito antes do intervalo sobre alguns problemas crônicos, né, como venda de ingresso, né? Por mais que se fale daqui, se fale dali, que puxe de cá, Copa do Mundo e tal, o torcedor, né, estatuto do torcedor e tal, ele ainda enfrenta, né, problemas como a venda desorganizada de ingressos. Ainda sofre, às vezes, para comprar o ingresso, que não é observado em outras modalidades de entretenimento, né? Eu te pergunto, na tua opinião, como é que a gente pode resolver isso definitivamente? O grande problema também talvez seja um pouco cultural, né? Que é aquela questão do torcedor brasileiro, que tem um jogo às 4 horas da tarde, chega às 3 horas e todos decidem ir a um jogo, né? Então, assim, eu dividiria essa responsabilidade em duas partes. Primeiro, que obviamente os times devem facilitar esse acesso ao ingresso de muitas maneiras. E segundo, que o torcedor também, ele acaba, o modelo que ele aprendeu, ele vive futebol dessa maneira, né? E hoje a gente já tem iniciativas que fazem com que o torcedor possa comprar de outra maneira que não ali na boca, na frente do estádio. A gente tem que repensar e basear entender todas as nossas referências, boas referências, sejam elas de times que já fazem isso de maneira estruturada no Brasil ou fora, e conseguir resolver de uma vez por todas essa questão, porque hoje não tem por que não ser resolvida, né? A gente já tem muita tecnologia envolvida, a gente tem formas de compra de ingresso facilitadas, enfim, acho que é uma discussão que tem sim como ter um final feliz. Falta organizar, ou melhor, otimizar, né, a venda de ingressos, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos com a venda de basquete para a temporada inteira, das ligas, né, de um modo geral para a temporada inteira, o que é mais ou menos o que pode ser uma proposta, tentando voltar aqui ao assunto do sócio-torcedor, né, que é uma das frentes, né, na parceria com o Corinthians, né? Quando a gente fala de clubes com enormes torcidas, a gente está falando do Corinthians, mas temos o Flamengo no Rio de Janeiro também, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão do sócio-torcedor, né? Apesar de algumas iniciativas aí bem-sucedidas, né? Como, por exemplo, a do Grêmio, a gente ainda percebe uma adesão, em geral, um pouco morna, né? A esses programas, né? O que falta, na sua opinião, para isso engrenar de vez, Davi? Olha, os modelos atuais de sócio-torcedor, eles estão muito baseados na questão do dia de jogo, tá? Como benefício principal, por exemplo, ter uma compra facilitada de ingresso, ter um desconto. É muito pouco ainda, né? Isso, é muito pouco, porque se a gente for pensar que todos os clubes, num dia de jogo, a gente está falando de estádios de 50 mil pessoas, né? Se o grande benefício, o grande alavancador for
tão somente a questão de facilitar o acesso ao estádio, a gente tem um limitador muito grande. Aí a gente, obviamente, já consegue analisar que essa base de torcedores provavelmente nunca vai extrapolar um número pré-determinado. Então, o que precisa ser feito é justamente ter uma atuação muito mais ampla, uma geração de benefícios muito mais amplos. Por exemplo, Davi? Por exemplo, eu vou ficar com um exemplo do Benfica, em Portugal, né? O Benfica, em Portugal, ele fez uma leitura muito simples há um tempo atrás, de que basicamente você divide ali Portugal em 2 ou 3 torcidas, então que ele tinha em suas mãos 30% a 40%, né, dos consumidores potenciais de todo o país. O que eles fazem com isso? Eles transformam o poder desses 30% ou 40% dos consumidores em benefícios. Então eles chegam a ter benefícios, inclusive, no metrô. Você, um sócio torcedor do Benfica, paga mais barato para usar o transporte público. Você, sócio torcedor do Benfica, paga mais barato para ir ao supermercado e comprar determinados produtos. E isso se estende a uma série de outros, né, de outros benefícios, enfim. E a medida um grande caminho, obviamente, para os clubes brasileiros, principalmente aqueles que têm uma torcida muito grande. Isso que eu ia falar. À medida que você tem uma base, como a gente chama base, né, de consumo ampla, né, como é o caso do Corinthians, do Flamengo, dos principais clubes, né, das capitais brasileiras, né, fica mais fácil firmar parcerias, né, que viabilizem esses benefícios mais extensos, né. Agora, a gente sabe que nesse caminho aí, né, não diria nem pedra, né? Um pedregulho é o passivo dos clubes, né? As dívidas de 23 clubes brasileiros, né, somaram no ano passado nada menos do que 4,7 bilhões de reais, né? E você deve saber muito bem disso. Te pergunto, como sanear, né, essa dívida de uma forma mais profissional, ou seja, para a qual não se precise anistiar, né? Ou seja, sem aqueles gatilhos da anistia fiscal. Como é que se pode sanear essas dívidas de uma forma profissional? Olha, essa questão passa muito por outra que a gente já discutiu aqui, que é a profissionalização em detrimento da questão política, né? O grande problema dos clubes de maneira geral, obviamente não estou citando nenhum especial, é a questão de imaginar que de 3 em 3 anos tudo pode mudar. Tá? Então, quando entra a nova gestão, normalmente a discussão fica, não, esse não é um problema meu, é um problema da gestão anterior. Tá? E isso é um ciclo, né? Isso feito durante 20 ou 30 anos faz com que os clubes cheguem agora, né, ao final de 2013, desta maneira que já sabemos. E a grande questão é realmente profissionalizar em todos os aspectos. A dívida não vai sumir, correto? Então, assim, o trabalho deve ser feito em dobro para que se consiga fazer isso, ou seja, novas parcerias, tá? Patrocínio é muito pouco para ser tudo a geração de receita ou a expectativa do clube ficar toda em cima daquele pequeno material. Então, assim, é diversificar, é profissionalizar. Talvez tudo que a gente veio falando até agora se encaixe, né? Um pouquinho de cada uma daquelas iniciativas pode fazer com que os clubes se tornem muito mais competitivos, tanto do ponto de vista empresarial, que vai levar a uma competição também melhor do ponto de vista esportivo. No Negócio Esporte dessa semana, estamos conversando com o diretor executivo da Hello Research, empresa especializada em pesquisa de mercado e inteligência, o Davi Bertoncello. Davi, eu queria comentar com você e saber a sua opinião sobre um ponto que é alvo aí de muita crítica, né? E que, de certa forma, é uma pedra no caminho da gestão e da captação de investimentos no mercado esportivo, que é justamente o calendário. A falta de inteligência ou de coerência no calendário do futebol brasileiro é quase uma unanimidade entre jogadores, gestores, enfim, jornalistas, né, os cronistas e outros profissionais envolvidos aí com esse mercado.
Como tornar esse calendário mais inteligente? Ou seja, mais favorável aos jogadores, aos clubes, a todo mundo, ao consumidor, ao investidor e dessa forma também ao mercado? Deve existir primeiramente um bom senso. Toda mudança é difícil. A gente sabe que o calendário no Brasil é inflado muito, inclusive pela questão do futebol ser um sonho, né, do brasileiro. Então, se você, para desinflar, significa que você vai privilegiar os times maiores e, por exemplo, vamos ficar aqui no exemplo de São Paulo, fazer com que o Campeonato Paulista tenha menos times. Ter menos times no Campeonato Paulista significa fazer com que muitos jogadores ou muitos clubes menores, né, tenham menos possibilidade de ascensão. Enfim, é uma questão realmente bem delicada, porque quando a gente pega ali os benchmarks ou como isso funciona lá fora, a gente esquece que em grande parte desses campeonatos não existe a figura do torneio local, né? Você tem ali a Copa, né, que equivale à nossa Copa do Brasil, você tem o campeonato do país e a Liga, né, para os clubes maiores, a Liga Continental. Ocorre que aqui no Brasil não dá, a gente nem sonha em não ter as Copas locais. Eu entendo, obviamente, a disposição, os jogadores que estão no seu direito, né, de quererem as melhores condições possíveis para exercer a sua profissão, mas comercialmente essa mudança, ela é uma mudança difícil e que deve ser planejada com muita antecedência. O que eu quero dizer é... Mas só para também observar que a mudança, né, querida ou discutida, não é necessariamente a extensão dos campeonatos locais, né? E sim a adoção de modelos mais inteligentes, mais enxutos e, portanto, mais favoráveis até aos negócios. Você acredita que seja por aí? O que eu digo para você é a dificuldade de fazer isso, porque, assim, em termos práticos, claro que eu entendo que a discussão não é sobre a eliminação ou o fato de acabar um campeonato local. Então, assim, a distribuição disso é muito difícil. Então, o que eu quero dizer é que, em termos práticos, essa discussão ainda vai longe, né? Eu acho que, assim, o calendário tem que estar ali, tem que ser pensado com muita antecedência, mas a questão prática que envolve tudo isso é muito difícil. A gente está perto aqui de fazer mais um intervalo, mas estamos conversando aqui no Negócio Esporte dessa semana com o Davi Bertoncello, diretor executivo da Hello Research, especializado em pesquisa de mercado e inteligência. Davi, para a gente voltar a falar aqui especificamente de mercado e inteligência, né? Que casos você considera associados a esse conceito de inteligência de mercado, aí, evidentemente ligados ao esporte, que você considera exemplares no Brasil e no exterior? Olha, lá fora a gente tem muitos bons exemplos, tá? O Barcelona, que historicamente tem as suas receitas de uma maneira muito eficiente e compartilhada entre diversas modelagens de negócio, né? O próprio Benfica de Portugal, que para mim foi uma grande surpresa, não sabia anteriormente que existia em Portugal um modelo tão bem aplicado, mas fundamentalmente eu acho que o grande espelho lá de fora são os clubes dos esportes americanos, né? A gente está falando de uma gestão que está realmente um passo à frente, inclusive um passo à frente do futebol. Por exemplo, hoje existe uma discussão, uma corrida referente a aplicativos de times, ao potencial disso, né? E a gente sabe, vendo isso no mercado norte-americano, você tem clubes que têm o aplicativo oficial do time, o aplicativo do jogador, com espaços tremendos. Só para que você tenha uma ideia, qualquer aplicativo de celular, né, qualquer que seja ele, com 300 mil pessoas dentro daquele aplicativo, você já tem como tirar receita dali, né? Imagina um clube, qual que não é o potencial de geração de receita em cima de um aplicativo é exatamente o tamanho da própria torcida, né? Então, são modelos muito interessantes, tá? Aqui no Brasil a gente acaba tendo projetos pontuais muito interessantes, então clubes que já têm uma gestão de sócio-torcedor muito louvável, caso do Internacional de Porto Alegre, né,
que tem de maneira, né, falando em números, o maior, né, se não me engano, são perto de 200 mil sócios-torcedores, né, mas o que você mesmo falou no começo da entrevista é a mais pura verdade, né? O que são os 200 mil do Inter, os 100 mil do Corinthians, perto do potencial de geração de negócios que a gente está falando desses mesmos clubes. Muito bem, a gente conversa hoje aqui no Negócio Esporte com o Davi Bertoncello, ele que é diretor executivo da Hello Research, empresa especializada em pesquisa de mercado e inteligência. Davi, depois do nosso intervalo, você vai explicar para o ouvinte como é que justamente o ambiente de negócio no Brasil pode contribuir para potencializar aí os lucros dessas marcas tão importantes como Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, São Paulo, Corinthians, etc. Tá bom? Aí um rápido intervalo, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já. Na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. De volta aqui na Bradesco Esportes FM, 94.1 São Paulo, 91.1 Rio de Janeiro, com o Negócio Esporte. E o nosso convidado dessa semana é o diretor executivo da Hello Research, empresa especializada em pesquisa de mercado e inteligência, Davi Bertoncello. Caralta. Oi, Davi. A gente queria fazer aqui um paralelo, né, entre o ambiente de negócio, da economia em geral do Brasil e o ambiente de negócios do esporte. A gente sabe que um dos fatores que influenciam, né, a decisão dos investidores é o ambiente de negócios, né? Inclusive, os investidores levam em conta avaliações regulares feitas pelas agências internacionais de classificação de risco, né, que levam em conta, por sua vez, parâmetros econômicos, institucionais, para apontar até que ponto um país é menos ou mais indicado para se investir, né? Há pouco tempo, inclusive, a Moody's rebaixou a classificação do Brasil, né? Numa comparação com o mercado de esportes, você diria, assim, a gente está mais ou menos em que nível, né, em relação à credibilidade do investidor, né, em relação a essa percepção dele quanto ao risco de investir? O futebol definitivamente já não é um ativo de risco, tá? Diferente de outros tempos, se a gente parar para pensar, principalmente ali na década de 90, em que os grandes astros do futebol brasileiro tinham uma grande temporada e na temporada seguinte já estavam vestindo a camisa de um grande clube europeu. No contexto esportivo, isso é sim um risco. O risco, quando um patrocinador vai atrelar a sua imagem ao clube, é claro que ele está automaticamente atrelando a sua imagem também aos principais ídolos desse clube. E hoje o Brasil já consegue segurar esses ídolos. Não estou dizendo que os times não devem vender, e sim devem entender, né, como fazer. As propostas irrecusáveis continuam existindo e vão sempre existir, mas a grande questão aqui é que sim, o futebol é cada vez um território mais seguro para os investidores. Davi, numa pesquisa recente aí, feita pela Stocos Sports and Entertainment, confirmou aí que o Barcelona é o time estrangeiro com o qual os torcedores brasileiros mais simpatizam, né? Seguido também pelo espanhol Real Madrid e pelo Milan da Itália. Na sua opinião, que ações ou estratégias, né, observadas aí na internacionalização dessas marcas podem ser aplicadas ou ajustadas ou ainda tentadas aí por clubes brasileiros? Na verdade, o que a gente quer mesmo é ver a camisa do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco, enfim, do Cruzeiro, lá fora também. E que ações podem ser feitas pelos clubes brasileiros para buscar essa internacionalização? Olha, primeiro você citou 3 clubes fantásticos que são recheados de ídolos da história recente e também do passado recente ou desde muito tempo atrás, né? Acho que o principal é essa questão, é entender que antes do Barcelona ter o Messi, o Barcelona tinha o Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona teve o Ronaldo. Então, todos esses grandes craques que passaram por lá deixaram um legado, né?
E isso também se aplica ao caso do Milan, também se aplica ao caso do Real Madrid. Aqui no Brasil, isso é um caminho recente, a gente já tem concebido a ideia de trazer jogadores, tá? Eu falo aqui por exemplo, o Scocco, né? Foi não sei o grande sucesso esportivo que está fazendo, mas era um jogador que tinha muito mercado para ir para fora e acabou vindo aqui para o Brasil, o próprio Vargas que acabou vindo para o Brasil, mas cada vez mais o Brasil e os clubes brasileiros devem entender que o torcedor, além do clube, tem os seus ídolos, ovacionam os seus ídolos. Então, a manter esses ídolos e potencializar a imagem deles, é claro que é um grande caminho, uma grande oportunidade para os clubes crescerem suas receitas. Na verdade, a gente pode até lembrar de um outro exemplo fora do futebol, que foi na Fórmula 1, na época em que tínhamos o Ayrton Senna como grande ídolo naquela época do esporte brasileiro. Havia um interesse muito maior pelo esporte, a Fórmula 1 no caso, né, do que nos dias atuais, né? Exatamente. O esporte é feito de ídolos, né? Com a gestão profissional, sem a gestão profissional, os ídolos estão aí e os brasileiros são super carentes de ídolos, né? Então, você citou aí o Ayrton Senna, eu tenho aqui uma outra lista de tantos brasileiros que fizeram grandes serviços, né? Em suas épocas fizeram com que a gente desse muita importância para outros esportes, caso ali do Guga também, né? Pois é, uma das críticas, Davi, só já que você citou, eu ia até comentar, feitas à gestão do tênis, é não ter, talvez, explorado, né, ou se desenvolvido, né, na medida do ídolo, ou seja, não explorou a adesão que se teve ao esporte, né, naquela fase do Guga, né? E, quer dizer, formar talentos, não só o futebol, mas o esporte brasileiro em geral, sobretudo o futebol, claro, ele sempre formou, né? Talvez a principal habilidade, competência, esteja em administrar melhor, explorar melhor esses talentos, né? Isso é uma crítica muito comum. Agora, saindo um pouco do ídolo, né? A gente sabe que outro combustível para o consumo, para a adesão do torcedor, é a criatividade, são as ações, né, que a gente chama de relacionamento com o consumidor e tal, em que clubes também, como o Barcelona, se tornaram exímios, né? A gente, só como exemplo, a iniciativa mais recente do Barcelona é um álbum, uma iniciativa simples, né? Um álbum, né, que mescla fotos do torcedor com imagens dos craques do time, né? E eu lembro também outra ação, né, muito simples, muito criativa, né, e premiada, que foi feita pela Pênalti, né, fornecedora de material esportivo do Vitória, para incentivar a doação de sangue. Para quem não sabe ou quem não se lembra, né, a cor vermelha foi retirada da camisa, né, do Vitória, e o uniforme ganhou listras pretas e brancas. Conforme os torcedores doavam sangue, o vermelho ia voltando gradualmente ao uniforme, né? Eu te pergunto, você acredita que esses tipos de ações assim, mais ligadas à responsabilidade social, do marketing ligado à responsabilidade social, são um caminho para internacionalizar, melhorar a reputação e imagem de uma marca e tendem a se tornar mais comuns no mercado esportivo brasileiro? Claro, esse exemplo que você citou, inclusive, é belíssimo. Fez um grande sucesso no Festival de Publicidade de Cannes, ganhou muitos e muitos prêmios. Se você for analisar por esse lado, você pode pensar que grandes cabeças estavam lá vendo, né, uma publicidade, uma ação de um clube de futebol. O que precisa ser feito também para que potencializar isso, é que todos os clubes tenham essa gestão profissional. Porque, é claro, nesses seus exemplos, você falou de duas marcas que recorreram a profissionais brilhantes do mercado. Eu cito um terceiro, uma terceira ação muito bacana e de história recente também. A maior venda até hoje de camisas do Corinthians aconteceu justamente no ano da queda, que foi o Nunca Vou Te Abandonar, né?
uma simplicidade. A simplicidade era inclusive a própria frase, né? Que num momento de descenso, que você poderia imaginar até um contrassenso imaginar que seria essa justamente a oportunidade de se vender mais camisetas. Maravilha. Nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte, na Bradesco Esportes FM, é o diretor executivo da Hello Research, empresa especializada em pesquisa de mercado e inteligência, Davi Bertoncello. Davi, antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, a gente está chegando próximo aí de 2 grandes eventos, né? A gente não pode deixar de saber a tua opinião sobre a realização aqui no Brasil, nos próximos anos, da Copa do Mundo e da Olimpíada. A gente quer saber se elas vão ser Copa e Olimpíada inteligentes, não só nas conveniências, mas também do ponto de vista do legado, né? Dos legados para o país, na sua opinião. Eu sou um otimista, tá? Mas meu pensamento vem subsidiado de uma série de questões que a gente tem visto no dia a dia. Por exemplo, diferente de outras Copas, onde a grande questão era quais seriam as funções dos estádios depois, né, do grande evento, aqui eu acho que isso não é nenhuma grande discussão, porque sabemos que grandes times vão ficar responsáveis, né, por essa gestão, e que vai haver o grande espetáculo do futebol, né, vai continuar nesses palcos. Com relação à Olimpíada, também acredito que, muito embora a gente tenha outras questões aí a pensar, a gente vai ter, por exemplo, melhora de infraestrutura hoteleira, melhora de infraestrutura aeroportuária, e tudo isso para a gente, obviamente, vai ficar para depois da Copa do Mundo. Então, eu realmente acredito que ambos os grandes eventos vão ser sucessos, tanto na questão de público, quanto também, e principalmente, para as grandes marcas ou para as marcas mundiais que estão atrelando as suas imagens a ambos os eventos. Ok, o nosso convidado dessa semana é o diretor executivo da Hello Research, empresa especializada em pesquisa de mercado e inteligência, Davi Bertoncello. A gente está chegando ao final do nossa entrevista, aqui do nosso programa, mas a gente não pode deixar de saber, de fazer aqui com que o Davi participe conosco do nosso... Apito Final. E no apito final, Davi, eu começo perguntando a você sobre uma jogada de mestre. Jogada de mestre é entender que um torcedor vale muito mais do que um consumidor, tá? E que as marcas têm que cada vez mais privilegiar esse sujeito que na vitória e na derrota vai permanecer ali ao lado do seu time. Davi, uma bola fora. Para mim, uma bola fora é toda vez que um torcedor comete um delito que, por exemplo, impeça o seu próprio time de jogar em casa, né? Faz com que um clube tenha que jogar com portões fechados. O que é absolutamente impensável em outros mercados. Você imagina, não dá para imaginar, por exemplo, no mercado norte-americano, no mercado europeu, você realizar um jogo com portões fechados, né? É impossível da gente pensar nisso. Davi, uma zebra. Eu penso que a própria história da Hello seja uma zebra, porque, por exemplo, a gente, né, se eu for imaginar que zebra é toda vez que não acontece o óbvio, não aconteceu o óbvio o dia em que o Corinthians nos ligou e falou que queria profissionalizar a sua área de pesquisa. Muito bem, uma aposta, Davi. Eu já falei sobre isso, mas vou reiterar que é a minha ideia de que a Copa do Mundo e a Olimpíada serão um sucesso. Maravilha, conversamos hoje aqui no Negócio Esporte com o diretor executivo da Hello Research, empresa especializada em pesquisa de mercado e inteligência e que acaba de fechar uma parceria com o Corinthians. Davi, muito obrigado pela sua participação aqui na Bradesco Esportes FM e até uma próxima. Davi, uma boa noite, um grande abraço, hein? Uma boa noite, Sérgio, uma boa noite, Caralta e ouvintes. Um grande abraço. E depois da gente falar de inteligência de mercado, claro, vamos falar agora de peças inteligentes da publicidade e do marketing esportivo. Está na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Como a gente lembrou no programa de hoje, a criativa campanha Meu Sangue é Rubro-Negro do Vitória da Bahia tornou-se uma referência em marketing social. A ação retirou provisoriamente a cor vermelha do uniforme do clube baiano
E à medida que os torcedores doavam sangue, o vermelho voltava à camisa. Muito legal. A jogada rendeu 2 leões de ouro e 2 de prata no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lyon. Vamos ouvir, então, um trecho dessa premiada campanha. Quem convoca os torcedores é o autor Wagner Moura. Quando o Vitória foi fundado, eu estava lá. No dia que venceu o primeiro Bavi, eu corri enlouquecidamente. Nos momentos de glória, eu fervi. Na dificuldade, eu tive que ser frio. Mas logo fiquei quente de novo, pro Leão da Barra voltar a ser dos grandes. Eu sempre estive presente. Sou o sangue rubro-negro, que corre forte nas suas veias e nas de quem vive pelo Vitória. E agora, eu vou estar também com quem precisa de mim para viver. O Vitória está jogando sem o vermelho em sua camisa. E só com a sua doação de sangue, a cor vai voltar ao normal. Acesse meusanguerubronegro.com.br e saiba onde doar. O Vitória sempre deu sangue por você. É hora de retribuir. Doe. E deu certo, né? A campanha feita no ano passado aumentou em 46% as doações de sangue em Salvador. Eu lembro que você pode ver o vídeo desse comercial e também outras peças garimpadas da publicidade esportiva acessando a nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o Negócio Esporte dessa semana, que teve a produção e edição de Carol Farias. Um abraço e uma ótima semana a todos. A gente volta na próxima segunda, sempre às 10 da noite, aqui na Bradesco Esportes FM 94.1 em São Paulo e 91.1 no Rio. Lembrando que a reprise do nosso programa é no domingo às 9 da noite. Sempre falando, batendo um papo sobre o marketing esportivo. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Até lá. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.